Semana da Saúde aqui no Rio, semana de doação em todo o Brasil e semana Ricardo Boechat. É impossível estar nesse evento aqui no Rio de Janeiro, a gente não tem como não lembrar do nosso carequinha de todas as manhãs, que foi o principal apoiador desse evento para doação de sangue, que se transformou. É importante que o ouvinte da Band News FM tenha essa dimensão. O evento da Band News FM, nessa Semana do Doador, que agora aqui no Rio ganhou o nome de Semana Ricardo Boechat, se transformou no evento de a maior ação de arrecadação de bolsas de sangue em todo o país. E aqui no Rio de Janeiro começou e depois se espalhou por todas as cidades onde a Band News FM está presente. É bonito olhar para essa história porque ela conta um lado do país, um lado dos brasileiros, que muitas vezes a gente deixa de lado, que fica um pouco esquecido, né? Em meio a tantos desafios, tantas tragédias que ainda nós temos pela frente no nosso país. Mas quando a gente olha, quando a gente vê tantas pessoas reunidas aqui agora no Rio de Janeiro, antes das 7 horas da manhã, já ouvinte chegando aqui para doar sangue, por exemplo, a gente não apenas guarda para nós, muitas vezes com medo do que podemos encontrar lá fora, ou ficamos falando, a gente simplesmente vai lá e faz. A gente coloca a melhor versão para ajudar o próximo. Isso é espetacular. É assim que nós exercemos a cidadania, é assim que a gente dá um pouco do nosso melhor no dia a dia. Ricardo Boechat dizia que, para ele, a mais alta forma de amor era a solidariedade. Ele falava, todo mundo fala do amor, falava do amor que é o maior sentimento. Não, o maior sentimento é a solidariedade, é o amor ao próximo, é o amor em ação. É o amor sendo realizado para ajudar uma outra pessoa. E todos vocês que estão prestigiando esse evento aqui no Rio de Janeiro, em outras capitais do país, todos aqueles que doam sangue em outras ocasiões ou que praticam outros gestos de solidariedade, saibam que estão construindo um país melhor, estão ajudando o próximo. Bom dia para todo mundo aqui, de forma espontânea, de forma gratuita, de forma solidária. E isso é algo muito especial, isso é algo que todo mundo deveria ter muito orgulho, ter muita satisfação. E vimos também esse amor em ação, essa solidariedade das pessoas que literalmente colocaram a mão na massa, a mão no óleo, a mão no petróleo, a mão naquela gosma, aquele piche nojento que desde agosto atinge o litoral brasileiro. Infelizmente o problema está longe de ser resolvido, as manchas seguem se espalhando pelas praias do país, inicialmente na região nordeste, já chegaram na região sudeste, no Espírito Santo e agora também aqui em pelo menos 3 praias do Rio de Janeiro. O petróleo começou a aparecer no estado na sexta-feira, o óleo foi visto pela primeira vez no Rio, na praia de Gruçaí, em São João da Barra. Segundo os pesquisadores da Força Tarefa, formada pela Marinha, IBAMA, Agência Nacional do Petróleo, o material analisado pelo Instituto de Estudo do Mar Almirante Paulo Moreira é compatível com aquele que já havia sido encontrado antes no litoral do Brasil. Ou seja, a quantidade de praias só vem aumentando, infelizmente. O último balanço que foi divulgado ontem, 772 localidades, 120 municípios, 11 estados afetados. A primeira mancha foi encontrada oficialmente, identificada no dia 30 de agosto, no município de Conde, na Paraíba. 4 dias depois, já estava em Pernambuco, na ilha de Itamaracá, depois em 1º de outubro na Bahia, e aí na sequência outras praias do Nordeste, por fim, agora fragmentos encontrados no Espírito Santo e mais recentemente aqui no Rio de Janeiro. E esse número de praias afetadas pelo óleo que não para de crescer é mais um dado que vai ser colocado no currículo vergonhoso do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que não para de acumular vexames em menos de um ano à frente desse ministério. O ministro poderia ter atuado nessa crise como o grande líder da limpeza, da apuração, da união de esforços entre governos, órgãos que estão monitorando ali. Mas, de novo, o ministro Ricardo Salles demorou para agir, esperando que uma onda, um tsunami, levasse todo esse lixo de óleo cru embora. Depois, num ato absurdo, sugeriu que um barco de uma ONG, teria sido responsável pelo derramamento de petróleo, com base no nada. E aí jogou a responsabilidade para a Venezuela, enfim, deixou tudo no ar, fez tudo que não deveria ter feito. Na semana passada, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, anunciou a criação de uma CPI para apurar se esse vazamento do óleo no Nordeste, agora na região Nordeste. Eu confesso que sempre fico com o pé atrás, CPI normalmente não dá em nada, mas utilizada ali como palanque e tal, discursos que servem apenas para propaganda de um ou outro parlamentar. Mas nesse caso, devido à completa falta de respostas, à bateção de cabeça
que tem no ministro do Meio Ambiente, sua principal figura, que se faça CPI. Para quem sabe, né, esse mistério seja, afinal de contas, esclarecido, que os responsáveis sejam punidos, porque até agora a solução está longe. A limpeza das áreas afetadas e principalmente na investigação sobre qual é a origem do óleo. Foram divulgados novos detalhes, a gente falou sobre isso aqui na Band News, de um estudo realizado pela Universidade Federal de Alagoas, mostrando que pela data não seria o navio grego Bobolina, que foi indicado pela Marinha, pela Polícia Federal, o responsável pelo derramamento de óleo, como tinha sido apontado inicialmente. A gente chegou a conversar com o pesquisador Humberto Barbosa, que apontou que essas manchas já tinham aparecido no oceano antes da passagem do navio grego. O Bobolina passou no dia 29 de julho e, segundo as fotos de satélite, as manchas já tinham aparecido, segundo o pesquisador, 10 dias antes, naquela mesma área. Ou seja, e aí? É um barco? É outro? Não é nenhum dos dois? O satélite Sentinel-1 teria identificado que seria esse barco de bandeira das Ilhas Marshall, chamado Voyager 1, que teria uma empresa com sede em Hamburgo, na Alemanha. Enfim, é algo que ainda não foi apurado, não foi identificado finalmente qual é o responsável. Uma enorme interrogação ainda paira no ar. E a gente não sabe quem o governo vai atrás, a Polícia Federal vai atrás, é um, é outro, ninguém assumiu a responsabilidade por isso. E finalmente, né, por essa triste tragédia, a gente está acompanhando danos graves ao meio ambiente. Hoje o Estadão traz uma reportagem mostrando que um estudo realizado pelo Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia apontou que quase 66%, o número preciso, de invertebrados como corais, moluscos, crustáceos, polvos, lagostas, em 4 praias do litoral da Bahia, simplesmente apareceram ali mortos, são os mais afetados. Os corais foram até agora as espécies mais afetadas. A gente não consegue nem observar isso, a não ser quem vai lá e acaba pesquisando na prática. Então, você tem uma situação de prejuízo, claro, ao meio ambiente, uma situação de prejuízo ao turismo, aos pescadores que moram e trabalham naquela região. E para piorar, além dessa evidente incompetência, agora o ministro Ricardo Salles está sendo investigado por uma suspeita de enriquecimento ilícito. Se trata de mais um daqueles fenômenos, né, em que o patrimônio da pessoa não apenas dobra, não apenas triplica. O patrimônio do ministro, que à época não era ministro, cresceu 6 vezes num curtíssimo espaço de tempo. E com justificativas para explicar esse fenômeno, né, que são difíceis de acreditar. São tão factíveis, por exemplo, como aquelas para tentar explicar a mancha de óleo ou as queimadas da Amazônia. A 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo acabou autorizando a quebra dos sigilos fiscal e bancário do ministro Ricardo Salles. Na decisão, uma dúvida. O que motivou, tá aqui, abre aspas, chama a atenção o fato de que em 2012 Salles declarou ao TSE um patrimônio, guarda esse número, de 1,4 milhão de reais. Já em 2018, ele declarou um patrimônio quase 6 vezes maior, 8,8 milhões. Com detalhe que nesse período ele exercia um cargo de secretário particular do meio ambiente, do governador de São Paulo à época, Geraldo Alckmin, do PSDB. Ele recebia um salário em torno de 19 mil reais e conseguiu aumentar em 6 vezes o patrimônio dele. Passou de 1,4 para 8,8 milhões em 6 anos. Olha, eu vou te falar, eu não sei como alguém consegue, não é triplicar, 6 vezes mais do que ganhava. É a nova Betina, sabe aquela moça que aparecia ali na internet, prometia se deixar milionária em pouco tempo? Muito bem, pergunte para o Salles, em 6 anos. Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro negou os rumores de que faria uma reforma ministerial. Chegaram a aventar aí a troca de alguns ministros, o Abraham Weintraub da Educação, o Onyx Lorenzoni da Casa Civil, o Marcelo Álvaro Antônio, o Laranja lá do Turismo, enfim. Não sei se de fato o presidente vai fazer essa reforma ministerial, ele disse que não vai. Mas se de fato ele fizer essa reforma ministerial, não apenas pela incompetência, mas pela falta de qualquer projeto, seja para resolver o problema da Amazônia, das queimadas, seja pelas respostas tardias às graves crises ambientais, e agora também com seu nome envolvido em sei lá como conseguir aumentar em mais de 6 vezes o patrimônio nesse período curtíssimo, em meio à mais recente crise do país, seria interessante também o ministro Ricardo Salles aparecer nessa lista. E vamos em frente aqui diretamente do Rio de Janeiro. Vamos lá.